Administra aí. Você está ouvindo o podcast Administra aí, apresentado por Letícia Martins, Caroline Nicole, Laís Reis, Yasmin Souza e Thiago Ricardo. O que é administração? A administração é ter a capacidade de analisar uma situação a seu favor. Sabe quando você tá com seus cria, comendo uma coxinha e de repente surge algum problema por causa de grana e você tem que, de alguma forma, transformar toda a situação para que tudo dê certo? Isso se chama competência, que é basicamente o mesmo que capacidade. Na administração, nós possuímos as principais competências. Acho que a gente já ouviu bastante falar delas, é bem comum nesse ramo. E em várias situações da vida onde o trabalho em equipe é exigido, a gente sempre pede uma boa liderança, harmonia em equipe, saber balancear os dois lados, o profissional e o pessoal, entre outras coisas. Se você pergunta para alguém na rua qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando falamos a palavra administração, é provável que você vai ouvir algo relacionado à organização. E essa resposta não está errada. A organização é uma equipe com tarefas bem distribuídas em prol de um objetivo mútuo. Os objetivos das organizações são o fornecimento de serviços e produtos. O objetivo pode ser tanto social quanto lucrativo. Maximiano, que é um grande cria da administração, diz que as organizações estão divididas entre governamentais, ou seja, elas prestam serviços sociais para uma comunidade e são administradas pelo governo. Uma outra divisória disso são as empresariais. O foco é o lucro e investimento. E de terceiro setor, que são organizações de utilidade pública sem nenhum foco em lucrar. Um exemplo disso são as ONGs. A Revolução Industrial. Os principais pilares da administração geral da empresa são produto, seu objetivo é a transformação da matéria-prima em produtos ou serviços, marketing, a principal ferramenta para o cliente conhecer seu produto ou serviço, é também pelo marketing que um empresário pode saber a recepção de seus clientes, pesquisa e desenvolvimento, ajuda o marketing, é pela pesquisa e desenvolvimento que o fornecedor pode modificar seu produto ou serviço de acordo com as críticas do público. Finanças, seu objetivo é proteger seu lucro e investimento, seu capital no geral. Recursos humanos, é o principal auxiliar do funcionário, ajudando em questões de adaptação até seu desempenho. Se você não entendeu muita coisa por conta do português um pouquinho mais formal, a gente explica da forma mais fácil para você. Quando você vê o produto, você sabe que uma empresa está te oferecendo aquilo, mas pelo que ela passou para dar esse produto para a gente. É lógico que o produto tem uma matéria-prima principal e, em diversos casos, existem diversas matérias para fazer aquele produto chegar a você. Bom, esse é o principal objetivo do produto dos pilares da administração geral. O marketing é o amigo famosinho do grupo. Acho que todo mundo já ouviu falar de marketing e teve que fazer algo relacionado a ele. O marketing é como você divulga o produto. Existem diversos tipos de marketing e acredito que a gente sempre está divulgando algum produto através do boca a boca. E depois disso vem o primo do marketing, que é a pesquisa em desenvolvimento. É através dela e através da reação do público, assim como o marketing, que o empresário pode entender o que mudar no seu produto ou no seu serviço. Vamos colocar dessa maneira então, para que você entenda melhor. A Netflix lança uma série. É lógico que depois do lançamento virão as críticas. E através das críticas você pode entender o que o seu fã quer para a segunda temporada. Você pode alterar isso e alcançar um público maior. É essa a tarefa do desenvolvimento e pesquisa. As finanças são mais fáceis ainda de entender. É só você pensar na sua carteira. Você usa a sua carteira para proteger o seu dinheiro e com a carteira você acaba não perdendo ele e sendo mais organizado. Você protege todo o investimento que você põe naquela carteira e é basicamente essa a função das finanças. Os recursos humanos
são aquela galerinha veterana na escola. Eles sabem o que fazer, eles conhecem os professores, eles conhecem os diretores, eles vão te instruir caso algo aconteça. Eles são como os representantes de turma, por exemplo. Caso aconteça alguma divergência, qualquer coisa desse tipo, na escola você vai procurar eles. Teorias são a tentativa de alcançar um conhecimento através de especulações. Por exemplo, sabe quando você é criança, dorme no sofá vendo um filme e acorda na sua cama misteriosamente? Seu primeiro pensamento é de que isso aconteceu através da magia, não é? Mas logo descarta a ideia e percebe que sua mãe sempre te levou para o seu quarto. Todo esse processo acontece nas teorias. Especulações vêm e logo são descartadas. É tempo para uma nova teoria. Na administração, constantemente são criadas novas teorias, não excluindo suas versões anteriores, muito pelo contrário, mas acrescentando a sua ideia. Um bom administrador precisa ter a ciência desse vasto leque de soluções para possíveis situações. As principais são administração, teoria da burocracia, teoria estruturalista, comportamental, de sintomas e de contingência. O início das teorias. Para entender o presente, é necessário estudar o passado, ou seja, estudar aonde a administração começou a dar seus primeiros passos. Isso aconteceu nas primeiras revoluções industriais, primeiramente de 1780 a 1860, quando ocorreu a Revolução do Carvão, sendo principal fonte de energia, e do ferro, como principal matéria-prima. A segunda fase, de 1860 a 1914, com novas fontes de energia, surgiu a eletricidade e derivados do petróleo, e como nova matéria-prima, o aço. A administração moderna veio em resposta a consequências da Revolução Industrial. São elas: o crescimento vertiginoso e desorganizado das empresas que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação, e a indispensabilidade de maior eficácia e produtividade das empresas, para fazer face à intensa concorrência e competição no mercado. Difícil é precisar quando os homens da Antiguidade, da Idade Média e até mesmo do início da Idade Moderna tiveram a consciência de que estavam praticando a arte de administrar. Talvez tenha sido com Frederick Taylor no início do século XX, introduzindo à sociedade os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. Tido por muitos como o pai da administração e o precursor da teoria da administração científica, Frederick Taylor defendia a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos, de máxima produção a mínimo custo, seguindo os princípios da seleção científica do trabalhador, tempo padrão, trabalho em conjunto, supervisão e da ênfase na eficiência. Com suas publicações, Taylor chamou a atenção de muitos da indústria. Um deles foi Henry Ford. Instigado pela nova ciência que reduziu os custos de produção, aprimorou e usou de base a administração científica para criar o que depois foi visto como Fordismo, tornando assim realidade seu sonho de criar um automóvel barato e que todos poderiam ter, até mesmo seus funcionários. Através da criação de linhas de montagens onde eram executadas tarefas simples, tal como exemplificado de forma engraçada e irônica no filme Tempos Modernos, obra de Charlie Chaplin, onde um trabalhador apertava 2 parafusos, outro martelava e um último verificava o trabalho. Assim, os 3 participavam da montagem de uma única peça. Foi com essa metodologia que surgiu o modelo T, primeiro veículo produzido em linha de produção. Na história da evolução administrativa, não podemos esquecer Elton George Mayo, criador da teoria das relações humanas. Com uma comprovada eficiência de evolução de processos, Mayo demonstrou que funcionários não são máquinas, demonstrando a necessidade de que a pessoa fosse vista como ser humano, com suas complexidades e fatores emocionais. Para chegar a esta conclusão na fábrica Western Electric Co. de Chicago, Mayo, que estudava o fator psicológico dos trabalhadores por meio do experimento Hawthorne, que media o impacto de iluminação no ambiente de trabalho, notou, porém, que a intervenção na produtividade era devida a fatores da mente. Quando notou tal coisa, ele buscou a fundo o estudo sobre o emocional dos trabalhadores e o impacto na produtividade. De forma inesperada por muitos, Mayo notou que diminuir a carga horária dos funcionários, implementar intervalos e dar folgas aos sábados aumentava sua produção, pois iriam trabalhar com mais disposição e descansados.
surgiu assim a teoria das relações humanas. A escola clássica foi desenvolvida pelo engenheiro francês Jules-Henri Fayol. Segundo Hidalberto Chiavenato, a preocupação da teoria clássica era aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em bases científicas. Neste contexto, a contribuição de Fayol possibilitou que, pela primeira vez, se pudesse falar em administração como disciplina, como ciência ou como profissão. Montando uma teoria da administração, Fayol estabeleceu quais seriam as funções de uma empresa, definiu o ato de administrar, ou as funções do administrador, e estabeleceu 14 princípios gerais para a administração, dentre outras contribuições. Em resumo, quanto às funções de uma empresa, Fayol elaborou a ideia de que toda empresa possui 6 funções. São elas as técnicas, que são relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa, comerciais, relacionadas com as negociações de compra e venda, bem como as de troca, financeiras, relacionadas com procura e gerência de capitais, segurança, relacionadas com proteção e preservação dos bens e das pessoas, contábeis, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos e estatísticas, e administrativas, relacionadas com a integração de cúpula das outras funções anteriores. Elas prevêem, organizam, comandam, coordenam e controlam as demais funções da empresa. Por fim, os 14 princípios gerais da administração estabelecidos por Fayol foram divisão do trabalho, especialização. Escola de Administração. Por fim, os 14 princípios gerais da administração estabelecidos por Fayol foram divisão do trabalho, especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência, autoridade, direito de dar ordens e o poder de esperar obediência, e responsabilidade, consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas, que devem estar equilibradas entre si. Disciplina depende de obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Unidade de comando, cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. Unidade de direção, uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Remuneração do pessoal, deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Centralização, concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Cadeia escalar, linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando. Ordem, equidade, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Estabilidade do pessoal, a rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização. Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. E, por último, mas não menos importante, espírito de equipe. Teoria comportamental. A teoria comportamental da administração é um importante método para conhecimento das personalidades dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, a teoria administrativa fundamentada no comportamento dos indivíduos facilita o processo de gestão de pessoas. Desta maneira, torna-se um excelente instrumento de gestão, cujo conhecimento por parte dos empresários é de extrema importância. Teoria da contingência. A teoria da contingência enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa, tudo é relativo. Ela explica que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização. Teoria estruturalista. A teoria estruturalista foi criada no final da década de 1950 e tem como principal foco tentar conciliar e implementar a teoria clássica da administração e a teoria das relações humanas. De uma forma resumida, a teoria clássica foca na estrutura da empresa e no homo economicus. Já na teoria das relações humanas,
o foco é no homem social e nas relações interpessoais dos trabalhadores. A teoria estruturalista visa o homem organizacional, que seria a pessoa que consegue desempenhar diferentes papéis em várias organizações. A teoria também busca focar nas relações interpessoais, nas relações da equipe de trabalhadores com seus superiores, nas estruturas da empresa, no ambiente de trabalho e em como os diferentes setores da empresa conseguem se correlacionar. Uma frase bem famosa da teoria é a de que o todo é maior que a soma das partes e que os sistemas organizacionais não são mera junção de diferentes partes de uma organização. As principais características que o homem organizacional precisa ter em sua personalidade são a flexibilidade e a resiliência para se adaptar bem aos diferentes trabalhos da qual ele vai exercer na sua empresa, a tolerância às frustrações e o equilíbrio emocional para evitar o desgaste causado pelo conflito entre as necessidades pessoais e organizacionais, e a determinação e o foco na sua função da empresa. A teoria dos sintomas. A teoria dos sintomas é uma teoria que foi criada e desenvolvida em 1995 e revisada em 1997, que tinha como principal função auxiliar os enfermeiros a conhecer os diversos grupos de sintomas para que consigam propor intervenções não farmacológicas para o manejo dos mesmos. Há 3 principais fundamentos na teoria dos sintomas: os sintomas que o cliente está vivenciando, os fatores que influenciam os mesmos e as consequências dessa experiência. Os sintomas vivenciados constituem o foco central da teoria, concebidos como indicadores de mudança no estado de saúde do indivíduo que ocorrem frequentemente e, embora sejam diferentes uns dos outros, apresentam 4 dimensões em comum: intensidade, tempo, sofrimento e qualidade. A teoria também foca em 3 fatores que influenciam essas dimensões, que são os fatores psicológicos, fisiológicos e situacionais. E, como último componente, é o desempenho ou a consequência que reflete as respostas funcionais e cognitivas dada a experiência do sintoma. Em conclusão, a teoria dos sintomas desagradáveis retrata a multidimensionalidade dos sintomas, as relações e a potencial estimulação entre eles. De acordo com a teoria, o desenvolvimento de determinado sintoma é precedido pela interação entre os fatores antecedentes que podem ser de cunho fisiológico, psicológico e situacional. A teoria da burocracia. A teoria da burocracia. A teoria da burocracia tem como base o pensamento racional para almejar a excelência. Atualmente, as pessoas associam burocracia a processos demorados e com bastante papelada. A teoria de Max Weber é o contrário do que as pessoas geralmente imaginam, de papel ou processos lentos. A teoria da burocracia é a forma detalhada de explicar como as atividades serão realizadas. As origens da teoria da burocracia. Ela nasceu da fragilidade e parcialidade da teoria clássica e da teoria das relações humanas, da necessidade de um modelo de organização racional e do tamanho e complexidade crescentes das empresas. Características desta teoria: 1. Caráter legal das normas e regulamentos, baseada em legislação própria, regras e normas previamente estabelecidas. 2. Caráter formal das comunicações, por escrito, para registrar os fatos. 3. Caráter racional e divisão do trabalho, voltada para a eficiência das organizações. Há uma clara distinção das atribuições de cada cargo. 4. Impessoalidade das relações. Relações se dão entre cargos, não entre pessoas. 5. Hierarquia e autoridade, top-down. 6. Rotinas e procedimentos padronizados. O ocupante de um cargo faz tarefas pré-estabelecidas. 7. Competência técnica e meritocracia. Escolha baseada no mérito e na competência técnica, não em preferências pessoais. 8. Especialização da administração. Separa a propriedade, meios de produção e a administração, corpo diretivo.
9. Profissionalização dos participantes. Os funcionários são profissionais especializados que ocupam o cargo. 10. Completa previsibilidade do funcionamento. Comportamento dos membros perfeitamente previsível, de acordo com as normas pré-estabelecidas. Bom, em conclusão, Max Weber teve uma contribuição de extrema importância para o desenvolvimento da matéria de administração e para a organização das empresas e instituições que encontramos nos dias de hoje. Primeira curiosidade química. Quando esfregamos o balão na nossa cabeça, emprestamos algum dos nossos elétrons e ele fica negativamente carregado. Esse desequilíbrio de carga elétrica é energia estática. Nesse caso, ela é formada pelo atrito. Segunda curiosidade química. As girafas não possuem cordas vocais. Terceira curiosidade química. As borboletas têm cerca de 12 mil olhos. Hoje vamos entrevistar a Beatriz, ela é uma adolescente da nossa idade. Ela administra a empresa Atriz Designs, que também é da autoria dela. Se apresenta aí pra gente, Bia. Bom, olá, meu nome é Beatriz Saturnino, eu tenho 15 anos e sou proprietária da empresa Atriz Designs. Já iniciando as perguntas, por que você escolheu esse ramo na sua empresa? Eu escolhi esse ramo porque já era algo que eu gostava, algo que me chamava atenção e eu decidi investir nisso. Você acha que é difícil se manter no mercado dos designs? Olha, não é difícil se manter no mundo dos designs, você tem que estudar. Não é um emprego qualquer, como muitas pessoas pensam. É muito bom que você disserte também, como você fez agora, sobre o jeito que as pessoas olham o seu emprego, porque muitas vezes é isso que acaba trazendo uma má identidade ou impressão para novos empreendedores. O que você acha mais desvantajoso na sua área? O fato de ter muitos concorrentes ou a falta da procura dos seus designs? Porque a gente sabe que muita gente acaba levando o design como algo fútil, sabe? E não é. Existem até algumas imagens que circulam na internet onde a gente pode ver a diferença de algo que foi feito por um design e um produto que foi feito de qualquer jeito. O design dá sim um destaque. Queria saber sua opinião sobre isso. Olha, entre esses dois não tem um pior. O pior mesmo é que as pessoas não valorizam o trabalho. Acham que é só sentar na frente do computador e fazer algo. Vem na hora, vem na lata. E não é assim. Algumas vezes acontecem de vir ideias na hora. Mas não funciona assim. Acham que a impressão. A lona passa na impressora para poder sair um banner. E não é assim. Bom, para quem não sabe, a Beatriz, ela é da ETEC Escolástica Rosa. Então a gente queria fazer umas perguntas sobre a ETEC para ela, para saber a opinião. Como ela disse, ela está no segundo do médio, então ela já tem alguma experiência. Você acha que a ETEC te ajudou a administrar seu próprio negócio? A ETEC me ajudou a administrar meu negócio. Bom, eu estou no segundo ano do ensino médio, né? Junto com o técnico em administração. Me ajudou, mas me ajudou muito mais a ver isso na prática. Quais são seus conselhos para jovens que acabaram de ingressar na área? Meu conselho para essas pessoas que acabaram de ingressar na área é que estudem. Estudem, não escutem as pessoas que falam que isso não dá dinheiro. No início realmente não dá dinheiro, é bem complicado mesmo. Mas estuda e persista, não desiste disso. Muito legal que você converse sobre essas coisas, porque, sabe, a gente precisa batalhar. As coisas não são um arco-íris, também não são impossíveis. Se a gente tentar
A gente consegue, a gente nunca pode desistir fácil. Muitos estudos apontam que uma empresa pode só alcançar o lucro depois de 4 anos, então é algo muito difícil, a gente ainda tem bastante imposto no Brasil, o Brasil é um dos que mais cobra, então é sempre bom a gente deixar todo mundo atento. É lógico que dependendo de serviços de home office, você consegue melhorar um pouquinho isso, mas é sempre bom ter em mente. E falando nisso, quais são seus conselhos para jovens que pensam em empreender? Isso é, não só design, mas quem quer começar uma empresa de qualquer área. Não existe uma área específica. Olha, eu comecei a empreender muito jovem. Antes do design, eu já empreendia vendendo essas pulseiras de elástico, sabe? Já vendi bolo, eu consegui uma viagem ao Hop Hari vendendo bolo. Então eu já tenho um certo conhecimento assim. Mas, gente, não desiste. Sempre vai vir pessoa falando que você não é capaz, que você não vai conseguir em geral, né? Não desiste e saiba fazer tudo que entra e tudo que sai na tua empresa, senão você se perde. Bom, a gente percebe que você é extremamente apaixonada pelo que você faz, então você pretende expandir seu negócio? Ou você espera que quando você envelheça acabe indo para outra área, acabe migrando? Sim, eu pretendo expandir o meu negócio. Eu, no momento, trabalho aqui na minha casa, né? Mas logo, logo, se tudo der certo, se a situação do destino for favorável a mim, eu vou sim expandir. Bom, pelo seu entusiasmo, eu imagino que todas, mas qual é a sua parte favorita em ser dona do seu próprio negócio? A minha parte favorita é que eu mesma faço meu horário. E qual a parte que você menos gosta? A parte que eu menos gosto são, assim, as pessoas querendo mandar, né? As pessoas não entendem o mínimo do que tá acontecendo e em todo local tem isso, né? Pessoas que acham que são expertos no assunto e não é assim. Foi necessário muita papelada, documento para iniciar? Olha, não foi necessário muita papelada porque eu ainda não tenho nenhuma MEI. Eu pretendo abrir a minha MEI em julho. Dia 15 de julho eu completo 16 anos. E eu pretendo abrir a MEI nesse meio tempo. Mas eu tive que fazer compra de muitas coisas, então foi o primeiro mês eu iniciei zerado, tudo que entrou acabou zerando porque eu paguei tudo aquilo que eu comprei, né? Você já tinha trabalhado em algum emprego avulso antes? Ou você realmente, a sua empresa foi sua primeira experiência em relação ao trabalho? Bom, eu emprego avulso. Ah, a gente dá um jeitinho em cada canto, né? Já vendi bom, como eu disse no. Já disse antes, eu já vendi um monte de coisa, tudo pra conseguir meu dinheiro mesmo. Vale a pena ressaltar que eu tô mais ou menos nesse ramo, vai fazer um ano. Mas quando eu decidi tomar vergonha na cara e falar, olha, vamos ver se vai dar certo, foi em julho. Olha, eu só tenho a agradecer a todo mundo que esteve comigo, sabe? É algo bem legal, bem cansativo. Como eu disse, o lado bom é que eu faço meus horários. Mas isso também é um lado ruim, porque às vezes eu perco até a noção do tempo. Às vezes eu trabalho 18 horas por dia e a dor na coluna vem, dor de cabeça, enxaqueca, tudo. E por último, eu quero agradecer a Caroline Nicole, né? Porque foi ela que me chamou para poder participar desse podcast. E tá sendo muito bom contribuir com o trabalho de vocês também. Meu muito obrigado ao grupo todo, que principalmente aceitou também a ideia, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar. E qualquer pessoa que está escutando esse podcast pode me chamar também, que assim, sempre que possível eu vou ajudar vocês. E agora vamos às propagandas. Eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Facebook,
e o meu número de telefone. O meu Facebook tá @trisdesigner. Meu Instagram é @tris.designs. Pegou? Agora vamos pro WhatsApp. 13 99105 2783. Gente, foi muito bom participar. Muito obrigada mesmo. Um beijo e até logo. A gente que agradece, muito obrigado, Bia. Foi incrível sua participação aqui. Realmente vai deixar nosso podcast muito mais rico. Obrigada, até a próxima. E muito obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Administra aí.